Mas, pastor, por que quando a gente está acomodado, parece que o inimigo não se levanta, e quando a gente se dispõe a fazer um propósito como esse que você está fazendo de 40 dias de jejum e oração, parece que o inferno se levanta de todas as formas, né? Rapaz, eu vou dizer para você. Você tocou num assunto, porque assim, eu já fiz vários jejuns. Teve um jejum que eu comecei, estourou deu um curto-circuito na minha casa. Foi uma coisa absurda. No jejum, várias pessoas tiveram problemas elétricos. Nesse jejum, um dia antes de começar, eu estava com a minha família toda descendo aqui de Curitiba para eu vim no batismo da minha filha. E descendo embora, estourou o pneu no meu carro com toda a minha família dentro. Misericórdia. Mas estourou, parecia uma bomba. A lateral do carro ali, as peças saíram. E eu falei, é o jejum. Aí, ao longo do jejum, estamos no 33º dia. Várias pessoas sofreram acidentes. Olha só. E há 2 dias atrás, uma moto bateu no meu filho. 2 dias atrás. Não aconteceu nada. Mas é assustador, assim, você vê que é Deus dando livramento, mas é o que você falou. Quando você tá tranquilo, eu falo assim pra mulherada. A mulherada quer emagrecer, elas fazem jejum intermitente, toma um monte de coisa ruim, consegue ficar sem comer. A mulher vai dizer, eu vou jejuar. Ela não consegue. Para as pessoas verem como é espiritual. E se a pessoa rompe, vai ter uma retaliação. Por quê? Porque qual é o propósito do jejum? Mortificar a carne e vivificar o espírito. E o diabo não quer essa conexão entre pessoas com Deus. Então, a gente vê, é o mundo espiritual, né? Deveria ser diferente, né? A partir do momento que você está em jejum, o Senhor poderia te guardar a tal ponto que tudo fluísse a mil maravilhas. Você não tivesse problemas, não tivesse ataque, porque você está resguardado espiritualmente. Mas a partir do momento que você entra em um propósito de oração e jejum, parece que os ataques vêm, coisas começam a dar errada, afrontas de todas as formas. Isso caracteriza o efeito do jejum, porque quando o inimigo se levanta, é porque ele sabe da vitória que você vai ter, né? Porque, por exemplo, quando Daniel entrou em jejum, O céu fechou. O céu se fechou, né? Houve uma batalha, o inimigo se levantou para tentar atrapalhar com que Daniel recebesse já a sua vitória de forma imediata, não é? Sim, o que acontece, pastor Fábio? No jejum, por exemplo, é normal as pessoas que estão em jejum manifestar desejos carnais absurdos. No jejum. Por que manifesta? É a natureza da pessoa central. É o que a pessoa é. Aquilo está dentro da pessoa. É como que se o jejum já estivesse expelindo aquele mau hábito, aquele desejo horrível. Então começa a se manifestar ira, começa a se manifestar um monte de coisa. E começa o mundo espiritual a trabalhar. Veja bem, tanto a natureza ela começa a expelir, como o mundo espiritual começa a trabalhar para conspirar para que você paralise o que você está fazendo. Porque se você romper, coisas acontecem no mundo espiritual e vai te beneficiar. E aí entra o tratamento de Deus, né? Por que Deus permite? Não é isso? Essa é a pergunta, né? Já que eu estou em propósito, orando, consagrando ao Senhor, por que Ele permite essas retaliações? Porque existe uma história sendo construída, né? Então, assim, é muito fácil eu chegar e te guardar e te dar tudo de mão beijada. Mas você sabe o processo que você está passando para conquistar aquilo que você está buscando, que é se aproximar de Deus. Então, você vai rompendo níveis e essas provações, essas privações, essas coisas que você passa durante o jejum não te afastam, mas te aproxima mais do teu propósito. E você vai aprendendo e pegando armas e habilidade para combater o inimigo através dos ataques. Então é a mesma coisa de uma resistência. Deus está te dando resistência para muitos embates. Então tem coisas que depois que você cria o hábito de jejuar, você vai vendo que você vai galgando níveis e a tua percepção do mundo espiritual e a tua habilidade para atacar, ela está mais aberta. E também tem que saber lidar com os ataques mediante o propósito que você está, porque dependendo da forma como você reage, você acaba perdendo tudo aquilo que você tem entre aspas, né, se sacrificado para conquistar, né? Eu sempre digo assim, é normal durante um período longo de jejum,
você vacilar. É impossível, a gente é ser humano, né? Que nem tem pessoas que estão em jejum, eu acho um absurdo. Você tocou num outro assunto sobre jejum que é interessante. A pessoa está lá em jejum e de repente ela esqueceu e tomou um café, por exemplo. Chupou uma bala. Ah, perdi o jejum, quebrei o propósito, abandonei. É errado. Você tem que dobrar o joelho e dizer, eu me perdoe, esqueci. Vou continuar meu propósito. É tudo que o diabo quer e parece que a tua mente e o teu corpo já está programado para o negativo. Ah, eu errei, agora eu perdi todo o meu propósito. Perdeu nada, você está em depósito diante de Deus. O senhor deu um exemplo de tomar alguma coisa, de tomar um café, chupar uma bala. Mas deixa eu dar um outro exemplo que eu acho que o sentimento de culpa acaba se tornando pior do que comer alguma coisa ou ingerir alguma coisa mediante o jejum. O camarada está em propósito com Deus em jejum, alguma coisa aconteceu e ele soltou um palavrão. Quebrou? Ele tem que pedir perdão, né, por aquele momento e se voltar para Deus novamente. E continuar o propósito. É o que eu acabei de falar. A tua natureza, ela fica aflorada. E se você tá muito carnal e andar no propósito, vai manifestar coisa horrível em você. O demônio, não estou dizendo nem a entidade, mas o demônio que há no ser humano se manifesta. O maior inimigo nosso é nós mesmos. Se você conseguir vencer você, controlar, né? Que o velho homem está querendo ressurgir todo dia na nossa vida, todo momento. E o jejum, ele te faz... Você tá morto, miserável. Você não vai surgir. Eu não vou vacilar, eu vou pedir perdão e vou continuar. Então as pessoas desistem fácil. E a gente tá numa geração... parece... Por exemplo, a gente começou em live, eu acredito que tem mais de 1.000 pessoas nesse propósito. A gente começou em 460. Nós já estamos em 330. Que benção. Mesmo assim, é um número bom, não é? Sim, ao vivo, claro. ali, todo dia de manhã, por exemplo, no Eu Acredito, nos meus canais do Instagram, chega dia que dá 400 aí ali. Mas você vê, muita gente já ficou pelo caminho. Vai... Por quê? É muito difícil a pessoa ter o processo hoje de continuidade. É por isso que a Abacuque faz uma oração específica, né? Ele fala bem assim, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, a notifica. Por quê? Porque começar às vezes é muito fácil. A pessoa está impulsionada, inspirada, motivada, mas com o passar do tempo ela vai se desmotivando, vai esfriando e tal. Então requer, na metade, ter um avivamento que impulsione ela a continuar com o gás do início, né? Com certeza. E depois, daí eu acho interessante quando se torna um hábito, né? E não é um hábito ruim, é um hábito bom. A pessoa rompeu, ela vai, né? E aí cria um processo de continuidade, ela não vai desistir. Fácil, ela vai romper e vai vencer, e Deus vai operar, e você vai se aproximar mais, e o mundo espiritual fica mais claro. E também ter a percepção que o jejum é poderoso, né, pastor? Sim. A gente não jejua por barganha, mas tudo, eu digo assim, você está no mundo espiritual para se aproximar de Deus, mortificar a carne e vivificar o espírito. E existem coisas que estão bloqueadas no mundo espiritual que o jejum quebra e que manifesta. Então, por exemplo, nesse jejum mesmo, teve o caso do inventário, 2 anos. A gente estava orando para sair. Ontem o irmão assinou o contrato lá, os filhos se reuniram e saiu, já venderam um imóvel. Teve 3 aposentadorias. Parece um absurdo. Ah, não, pastor, mas já ia acontecer. Tem coisa que está parada há 10 anos, 15 anos, 12 anos. Então, as pessoas querem naturalizar tudo. A pessoa, ela entrou no jejum, parece que os bloqueios espirituais vai caindo por terra. Teve 2 questões muito fortes de reconciliação familiar. Uma de um menino que falou, pastor, eu nunca entendia meu pai. Através de uma palavra nesse jejum, eu fui lá e pedi perdão para meu pai e para minha mãe. Porque eu consegui enxergar o amor deles, o amor de Deus e o quanto eu sou miserável. Vê? Olha só. Não é forte o negócio desse? Demais. Teve uma casa de uma irmã que os filhos estavam tudo brigados, se reconciliaram. Então, assim, são coisas que vão acontecendo. Curas. Saiu uma cirurgia hoje que era impossível sair também para uma irmã, testemunhei hoje. E sem falar também que o jejum nos deixa mais sensível ao mundo espiritual, Sim. né? Para termos discernimento, percepções. O que é homem, o que é o diabo. Até sentir Deus. a presença de Deus, né? Pessoas, às vezes, que têm dificuldade de sentir a presença de Deus, quando está em propósito de jejum, começou a falar de Deus, começa
arrepiar, a sentir uma emoção muito forte. Sim, você tá mais sensível. Né? Totalmente sensível. Não tem ninguém sentindo lá, você tá sentindo Deus. Pode ser que tenha gente em propósito de jejum que está nos acompanhando aqui e já está sentindo Sim. a presença do Senhor, porque esse é o poder do jejum, mortificar a carne e vivificar o espírito. E se o espírito estiver mais vivificado no homem do que a sua própria carne, é fato que ele vai ser um ser mais espiritual, ele vai ter discernimento o que é o agir do maligno, o que é a ação humana e o que é a ação divina. E é tremendo, né? A gente vê uma pessoa com sensibilidade espiritual, ela também começa a ter discernimento espiritual. Então, no jejum, é normal você entrar num ambiente e você sentir tudo que está acontecendo naquele ambiente. O peso que tá, tudo que tá ali, parece que você começa a ver as pessoas, olhar para as pessoas e já ver o que está acontecendo. Parece que Deus começa a te mostrar coisas que você não, estando natural na carne, você não percebe. Teve uma época que eu estava em propósito de jejum, quando eu era crente mesmo. Você gosta de ser criticado mesmo. Agora você fala dessa, é uma batalha. Quando eu era crente mesmo. Não, teve uma época que eu era muito crente, pastor. Eu fazia propósito de jejum de 48 a 48 horas. Eu pegava 48, jantava meia-noite, depois pegava mais 48 horas de jejum. Eu chegava em ambientes e eu via mesmo espírito maligno no rosto de pessoas, e o Senhor me falava, essa pessoa aí não está sendo dominada por ela mesma, está sendo dominada por espírito maligno. Então já entrava orando, o Senhor me guarda com teu sangue, me protege, livra essa pessoa, livra a família dessa pessoa, livra a pessoa que esse ser que está possuindo essa pessoa quer fazer mal. Então assim, o jejum tem um poder extraordinário de desvendar o mundo espiritual para nós. Mas infelizmente nós estamos vivendo em uma geração que nem jejuar sabe também, né? O senhor falou, certo dia, foi o quê? Foi no último podcast que a gente faz, que no propósito de jejum o senhor tem que ensinar todo dia as pessoas a fazerem jejum, porque não sabe, né? Não sabe o que é o jejum. Isso é incrível, né? Muita gente está dentro das igrejas, os pastores não motivam e não ensinam mais as pessoas a mortificar a carne. Aí você vê o nível que tá as igrejas, né? De não terem propósitos de jejum. E o jejum coletivo, ele é bíblico, né? Ele é bíblico porque, você vê, o rei de Jonas, de Nínive, botou o povo para jejuar. O jejum de Esther, foi tudo com o jejum o quê? Coletivo. Então você vê que o jejum coletivo, quando um pastor puxa o povo para o jejum, imagine uma igreja, eu conheço igrejas que fazem 2, 3 propósitos de jejum no ano, o povo no propósito. Coisas sobrenaturais acontecem, né? Hoje tem muitas igrejas, principalmente as igrejas comunidade, estão fazendo jejum de rede social. Você acha que é válido um jejum de rede social? Pastor, mediante o tempo que nós estamos vivendo, em que as pessoas estão muito apegadas às redes sociais, então a partir do momento que faz um jejum de redes sociais, que vai gerar na pessoa uma abstinência, é válido. É válido. Onde mais a nossa carne está sendo alimentada hoje? Entretenimento, distrações. A pessoa está fora do propósito. Só que, veja, a gente eu passei por uma situação esse mês, eu acredito que aconteceu isso no jejum, né? Que, querendo ou não, tenta abalar nossas emoções, né? Que é a gente ser alvo de crítica e as pessoas passando uma imagem de você que você não é. É difícil lidar com essa situação, né? Os haters da vida. É que assim, existem os haters e existem os críticos mesmo. As pessoas que às vezes te amam e te criticam. Os haters, às vezes você tem que ignorar. Os haters, às vezes você tem que ignorar, digo na maioria das vezes. Ou você se posicionar também e respondê-los, né? Porque senão os haters, você vai abaixando demais pra ele e vai mostrando o fundo. E aí eles querem montar, né? Sim. Só que assim, a gente tem que aprender, eu digo assim, a lidar com essa situação com muita sabedoria, né? Com muito discernimento. Porque até que ponto que as pessoas falam a nosso respeito é verdade, né? Tem pessoas que, hoje, infelizmente, tem pessoas que precisam ser combatidas e precisam ser expostas. Milagre e proteção. Campanha profética, Salmo 91. São 16 dias de oração, de palavra, de dedicação ao nosso Senhor Jesus, para mudar a
tua história e a história da tua família. Existem coisas que só Deus faz e nós temos que crer e acreditar nesse Deus que faz o impossível. Venha participar conosco dessa maravilhosa campanha do Salmo 91. A playlist está nos comentários fixados. Participe. Eu tenho certeza que Deus, Ele tem algo maior para você. Também na descrição você encontra outras campanhas. Deus te abençoe, hoje e sempre.